Viajantes do meu coração, bom dia segunda-feira, nesse belo dia, gente, olha que diazão, que isso, olha, tô aqui, primeiro dia da semana, última semana do mês de outubro, venho trazer notícias do céu, como que o céu tá se movimentando para a gente se guiar aqui na Terra, como toda semana eu faço, há quase 4 anos. E, gente, essa é uma semana que se eu pudesse trazer uma palavra para traduzir ela, seria chacoalho. Porque tá aí uma semana pra gente dar um 180 na nossa vida. Gente, essa é uma semana muito movimentada no céu, uma semana importante, uma semana cheia de transformações. A gente tá aí abrindo uma temporada agora que vem pra novembro, que vocês, assim... Vocês vão saber melhor porque na semana que vem já queria fazer aqui o convite para vocês. No dia 3 de novembro, às 18 horas, na segunda-feira, a gente vai fazer um evento de vibes da semana que é pro mês. A gente vai se reunir pelo Zoom. Vocês vão receber uma cartinha do oráculo para guiar o mês de vocês. E vão receber esse encontro que a gente vai fazer de 1 hora para a gente conseguir se guiar por novembro de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais detalhista. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o formulário de agendamento para vocês garantirem a vaga de vocês, são limitadas. Normalmente quando eu ancoro grupos, eu tento trazer um grupo ali que eu consiga dar atenção para todo mundo. No final a gente sempre traz ali a abertura para a gente falar onde é que vai estar mais forte no mapa de cada um. Enfim, quem já fez comigo sabe. Esse ano eu não fiz tantos por conta dos movimentos que eu estava fazendo, mas agora que eu tô um pouquinho mais aqui em Minas Gerais, por sinal, gente, eu tô aqui em Belo Horizonte. E que cidade linda que a gente tem na capital do meu estado, que eu conheci muito tarde, por sinal, conheci esse ano, mas deusas e deuses de Belo Horizonte, eu amo a cidade de vocês, tem se tornado a minha segunda casa. E vamos lá, gente, conversar sobre o céu? Pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga viajante. Cada semana eu tô num lugar, nesse mundão de meu Deus, vivendo a astrocartografia na prática. Se você ainda não conhece o meu trabalho, vem aqui, tem todo o detalhamento, a minha agenda de novembro tá se preenchendo, ainda tem horários. E vamos, né, gente, pra reta final desse ano, que na verdade parece mais um recomeço, assim, sabe, gente? Eu sinto que a gente tá começando agora uma temporada que foi a lunação libriana, que aconteceu na semana passada com uma lua nova na terça-feira, mas que é uma temporada, assim, bem transformadora, de muitas coisas que se findam para outras recomeçarem. Essa semana é uma semana de muitas realidades na nossa vida, sabe? Da gente colocar o pé no chão e ver com mais realidade, menos ilusão as coisas que se apresentam diante de nós. Isso muito por conta de revelações que têm vindo até nós desde a última semana, principalmente na sexta-feira. O que aconteceu na sexta? O Sol, que estava já em Escorpião, que ainda tá, né? Vai até o mês que vem, fez uma quadratura com Plutão, que é o regente de Escorpião, que está em Aquário. E essa energia escorpiana com aquariana é uma energia de pego das profundezas, das sombras, daquilo que eu não estava vendo, enxergando, e trago para a racionalidade de Aquário, trazendo ali uma necessidade da gente fazer disrupções, quebras de padrões, falar assim, mas tá, quer dizer que sempre foi desse jeito e agora eu tenho a chance, ou eu quero, eu desejo fazer diferente. Esse é um movimento incômodo, né, em que coisas que estão ali ocultas, que estão nessas profundezas, nas sombras, né, que é muito a temática do signo de Escorpião e também de Plutão, que é o regente, vai trazer ali alguma inquietação que vem muito através da nossa intuição, que vem muito através do nosso poder de observação, do nosso silêncio, e que vem para a superfície para a gente trazer uma nova perspectiva e conseguir mexer com as estruturas, de certa forma. Eu vejo que essa semana é uma semana que a gente vai mexer com as estruturas, ou fazer com que elas existam, né, dar forma para as coisas, estruturar, planejar, organizar, mas também, às vezes, bagunçar algumas estruturas. É como se a gente sentisse que alguns chãos que estavam muito certos ali, que estavam muito seguros, eles se mexem, como se fossem placas tectônicas, levando a gente a remexer, né? A olhar para a vida de uma maneira mais original, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais excêntrica, né? Já que Aquário é um signo regido por Urano, e Urano é esse planeta que sai do centro, né? Que coloca a gente numa perspectiva muito diferente, alternativa. E eu vejo, gente, que essa é uma semana que vem falar dos riscos, que é viver. Viver, gente, é assumir risco todos os dias.
a gente não tem garantia de nada, a gente não tem segurança de nada. Às vezes a gente está pisando num chão que a gente acha que é muito firme e vem alguma coisa e mexe, né, com essas placas tectônicas que eu estou falando para vocês, e faz com que a gente se reinvente, com que a gente pense de uma maneira diferente. Como eu faria se eu pudesse fazer completamente diferente do que fizeram antes de mim, do que eu tenho feito, e se eu tivesse um cenário de vida completamente diferente, sabe? Então eu vejo que essa é uma semana que a vida mostra que assumir riscos conscientes, calculados, que assumir os riscos de fazer uma vida diferente é muito uma responsabilidade nossa, né? Que ninguém pode assumir riscos por nós a não ser nós mesmos, né? E eu vejo que viver assumindo esses riscos, né, de uma maneira consciente, madura, calculada, é estar vivendo, é estar na arena da vida, né, gente? É estar ali, como diz Brené Brown, assumindo as nossas vulnerabilidades, a nossa probabilidade muito grande de errar, assumindo que a gente não sabe o caminho, assumindo que a gente vai sentir provavelmente vergonha de ter feito alguma coisa e não ter feito de um outro jeito, de que a gente está suscetível ao erro, a tudo que a gente tem de bom e de ruim dentro de nós, né? Então eu vejo que essa semana é uma semana que vai levar a gente para transformações, para mudanças, para disrupções, para fazer de um jeito que a gente faria se a gente não tivesse medo, o que é impossível, porque a gente sempre vai ter medo, né? Então, como a gente usa esse medo, o quanto ele é o nosso aliado e não aquilo que bloqueia a nossa capacidade de se reinventar diante das adversidades, dos obstáculos, ou até mesmo daquilo que a gente acha que é muito difícil e às vezes nem é tanto assim. Então, vamos lá, gente. A gente tá aí nessa segunda-feira com a Lua em Capricórnio. Ela vai segunda e terça. Capricórnio, nessa Lua que tá nova ainda, né? Ela vai ficar crescente só na quarta. Vem falar ali da nossa forma de se estruturar, de se organizar, de colocar o pé no chãozinho mesmo, né? Ainda mais que Saturno tá no signo de Peixes, que às vezes Peixes leva a gente muito para uma idealização, muito fora, né, das realidades, leva a gente para as fugas, leva a gente para as ilusões, e aí esse Saturno vem amadurecer essa capacidade da gente olhar com mais realidade para as coisas, trazer mais pé no chão. Então a gente tá aí num começo de semana que é muito favorável pra gente pegar e fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Estruturar a nossa vida, organizar, planejar, mexer com burocracias, tá muito bom pra isso. A segunda-feira não tem nem aspecto da Lua, gente, então assim, não tem desculpa. O foco tá aí pra gente poder fazer acontecer as coisas que precisam ser feitas, né? Materializando aquilo que a gente tem nas ideias. Quando chega na terça-feira, a gente já começa alguns movimentos mais fortes que vão ficar bem fortes na quarta. A quarta-feira, gente, é o dia, tá? A quarta-feira tem ali movimentos, são muitos movimentos na quarta, dia 29. O que que acontece? Quarta, a Lua chega no signo de Aquário, que é onde ela vai ficar crescente, 1h20 da tarde do horário de Brasília, no grau 6 de Aquário. A Lua estando em Aquário, o Sol estando em Escorpião. Além de outras várias movimentações acontecendo, a gente repete essa nossa mensagem sobre o que está oculto, que eu não vi ainda, que eu tô com medo de acessar, por muitas vezes ter medo do meu próprio poder de fazer as transformações que às vezes parecem loucuras na nossa vida. Às vezes a gente precisa tomar cuidado com a impulsividade mesmo, mas às vezes, gente, são nesses movimentos do céu que eles convidam a gente a dar o salto de fé e arriscar, e ousar, e ir, sabe, à frente do tempo, e também lidar com aquilo que é imprevisível. Eu vejo que a gente está trabalhando com uma energia muito do mistério. Por que isso? Marte está em Escorpião, fazendo um trígono com Júpiter, que está em Câncer, fazendo também um trígono com Saturno, que está em Peixes. É um grande trígono de água, que a gente chama. E água é esse elemento que traz uma intuição, que traz ali um lugar de dentro, não tem explicação lógica, gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa energia dual entre as energias de Escorpião e toda essa energia de água com as energias de Aquário, que é mais racional. É a gente saber trabalhar essas duas energias, né? O quanto elas se conversam no sentido da gente intuir e a gente levar para a consciência e agir. Marte está pedindo alguma ação da gente essa semana. Então é uma semana de muita atitude, de muita decisão, de muito firmamento do que a gente precisa dar esse salto de coragem, dar esse impulso de vida. Lua crescente por si só já é esse movimento que cresce a gente, que faz a gente crescer,
E aí isso depende das nossas decisões. E essas decisões estão muito pautadas no nosso olhar observador, no nosso senso intuitivo, nesse lugar de dentro que quer ali transformar alguma coisa, que quer sair também de lugares que nos aprisionam. Eu tenho falado bastante lá no grupo do WhatsApp, que para quem não sabe, eu tenho um grupo do WhatsApp, somos mais de 700 pessoas, que todo dia eu mando um áudio trazendo ali esse detalhamento do céu dia após dia, diferente daqui que eu falo por semana, lá eu falo por dia. E eu tenho falado muito sobre esse lugar, às vezes pequeno, que tá ali prendendo a gente e que a gente quer crescer e tem alguma coisa, parece que tá limitando, e que agora a gente precisa ter essa coragem de desbravar, de investigar novos lugares que a gente vai caber melhor, que a gente vai crescer melhor. Então eu vejo que terça e quarta, Marte fazendo esses aspectos, traz ali um ponto de decisão muito forte. Ou finalizações de ciclos, ou começos, inícios, atitudes. E a gente vai precisar muito dessa coragem de acreditar, né? Da fé, que é Marte tocando Júpiter, da gente ter esse otimismo, essa fé, ainda mais que a Lua passou em Sagitário no final de semana. E Marte tocando Saturno, que é esse assumir desse compromisso, dessa responsabilidade, dessa maturidade, que é assumir decisões como adultos que somos, entendendo que pode ser que dê certo, pode ser que não dê, pode ser que a gente assuma riscos um pouco mais ousados do que antes, mas que depende da gente. Também a gente vai ter muitas movimentações de Mercúrio na quarta-feira. Mercúrio vai estar fazendo um trígono com Netuno, trazendo ali conexões mentais, assim, sabe? Sinais, conexões, uma tradução de sentimentos de uma forma que a gente vai ter ali muito discernimento, de certa forma. Anotem os sonhos de vocês, estejam conectadas com papel, levem um caderninho ao longo da semana, porque isso pode trazer muitos insights. Mercúrio logo depois, na quarta-feira, vai entrar em Sagitário. Esse Mercúrio vai ser importante porque ele vai ficar retrógrado, e por isso que eu estou te convidando para a gente fazer um vibes da semana do mês de novembro, na segunda-feira da semana que vem, porque vem Mercúrio retrógrado aí no dia 9 de novembro até o dia 29 de novembro. Ele vai começar a retrogradar em Sagitário e vai voltar para Escorpião. É um período de revisão. Revisão do quê? Dos nossos ideais, daquilo que a gente idealiza, da nossa fé, daquilo que a gente quer lançar as flechas. Mas isso eu vou falar melhor depois. Esse Mercúrio entrando em Sagitário na quarta, ele já chega fazendo uma oposição com Urano, trazendo imprevisibilidades. A tecnologia pode sofrer, tá? A gente, quando toca Urano, ainda mais Mercúrio, tá falando de comunicação que tá, assim, imprevisível. Então, cuidado com eletrônicos, se você precisa, né, quarta-feira tá conectado com alguma coisa, se garante. Comunicação pode sair um pouco mais, assim, fogo, né? Então, faíscas para todo lado, cuidado. Mercúrio estava em Escorpião, passa para Sagitário. Escorpião é um signo mais da ferroada, Sagitário é o signo do coice também, né? Quando a gente olha para a sombra desses signos. Mas, de uma outra forma de pensar, são signos que trazem poder da fala, da gente assumir aquilo que a gente tem como sabedoria interna e colocar a nossa palavra para jogo. Só precisa tomar um pouquinho de cuidado com a forma como a gente coloca isso, né? Tá um céu meio bélico, então a gente precisa tomar cuidado com umas intensidades, mas eu não vejo com maus olhos. Mercúrio também fazendo oposição com Urano traz pra gente uma criatividade, um pensar de um jeito diferente, fora da caixa, tá? Então isso também fortalece. E logo depois Mercúrio faz um sextil com Plutão, que vai ficar mais forte na quinta-feira. E vem trazer pensamentos, assim, transformadores, assim, insights, gente, que a gente vai tirar de lugares que estavam muito escondidinhos dentro de nós. Então fiquem atentos às ideias, às conversas, selecionem bem as informações que vocês vão consumir, as conversas que vocês vão ter essa semana, porque elas são muito poderosas, podem dar, assim, saltos de fé muito grandes, tá? E aí esse movimento da Lua crescente fazendo com que a gente cresça, né? Esses movimentos disruptivos que a gente quer fazer na vida. Aquário é um signo que vem lembrar o quanto a gente precisa resgatar a nossa originalidade, a nossa autenticidade, o nosso senso de não querer fazer o que está todo mundo fazendo, de fazer diferente, de ir na contramão, de questionar o porquê que a gente está nesses lugares. Se você não estivesse no trabalho que você está hoje, o que você estaria fazendo? Se você não estivesse no relacionamento que você está hoje, o que você estaria fazendo? Se você não estivesse morando na casa, na cidade, no lugar que você está morando, o que você estaria fazendo? E aí a pergunta, por que você não está fazendo? Né? Que muitas vezes a gente se sente presa ali pelos ambientes, pelos cenários que a gente se encontra, mas muitas vezes nós somos as nossas próprias prisões, né? Muitas vezes a gente busca por uma liberdade tão grande e a gente se torna o próprio prisioneiro dessa liberdade, que de tanta coisa que a gente pode escolher e fazer dentro dos privilégios que a gente tem, a gente não escolhe nada, não faz nada,
e culpa tudo que está ao redor, muitas vezes, né? Então eu sei que muitas pessoas não têm poder de escolha, não têm os privilégios que a gente tem de fazer escolhas, mas se a gente tem, a gente precisa usar, e não é só pra gente, não é pensando só em nós. Quando a gente assume o nosso poder de escolha, a gente está impactando o coletivo para que outras pessoas possam ter escolhas no futuro também, que seja muito próximo, mas às vezes não está. Então, quando você não escolhe o direcionamento da tua vida do jeito que você queria, do jeito que você gostaria, você está como se fosse tirando o poder de escolha de muitas que vieram antes e que não puderam realmente ter, tirando o poder de escolha das gerações futuras que também vão ficar presas no medo e acatando coisas que não deveriam ser acatadas, né? Uma coisa assim da gente assumir mesmo o nosso poder de escolha de direcionamento da nossa vida. E eu vejo que Aquário vem pensar, né, nesse impacto social e coletivo que a gente tem quando a gente escolhe realmente ali fazer diferente e não seguir, né, o que tá todo mundo fazendo, que é difícil, né, gente? A gente vive num lugar que fala pra gente que sucesso é isso, sucesso é aquilo, que a gente tem que trabalhar X horas e que a gente tem que fazer desse jeito, que a gente tem que se comportar desse jeito, que a gente tem que se vestir desse jeito, que a gente tem que construir família desse jeito. Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais não se perder desse lugar de dentro que pulsa e que é só nosso. Eu tomo muito cuidado, né, com as redes sociais, eu amo, eu tô aqui, eu trabalho com isso, mas muitas vezes me deixa um pouco assim assustada a forma como a gente se molda, né, pelos meios, através das influências, e que a gente é ser influenciável sim, mas o quanto a gente precisa ser a nossa principal influência, né, o quanto a gente precisa parar e pensar, será que eu tô fazendo isso porque eu quero, ou será que eu tô fazendo isso para agradar, será que eu tô fazendo isso porque tá todo mundo falando que deveria ser, né? Então meu ascendente Aquário vem bem assim, irritado muitas vezes de não é isso, não é desse jeito, uma grande inconformada. Então que a gente sejamos grandes inconformados nessa vida, né? De não seguir o que tá só predisposto. E aí essa lua em Aquário vai na quinta-feira também. Na sexta-feira de manhã ela chega no signo de Peixes, sexta e sábado e metade do domingo, até o horário de almoço de domingo. A lua fica cheia no signo, a lua tá crescendo no signo de Peixes. E Peixes vem crescer o quê? Os nossos sonhos, mas com o quê? Maturidade, pé no chão. Porque sonho sem maturidade, sem ação, é utopia. É a frase que eu tenho falado muito esse ano. Não adianta nada a gente idealizar, sonhar, se inspirar, mas a gente não tá ali praticando a ação, né? Já que essa lua é crescente em Capricórnio, e Aquário depois é regida por Saturno. Então é a gente colocar na prática, por andar as nossas palavras nas ações, né? Falar e fazer. Pensar, sonhar, idealizar e praticar, né? Então acho que essa lua crescente no signo de Peixes vem ajudar a gente a sonhar, a se inspirar, a estar conectado com essa energia mais elevada da espiritualidade, da arte, da música, mas para que a gente possa colocar na prática aquilo que a gente quer ver. E no domingo, depois do almoço, a lua vai chegar no signo de Áries e a gente vai começar a semana que vem com essa energia ariana. A gente começa o mês com essa energia ariana, né, trazendo para nós o fogo que vai trazer o impulso, a ação, o início, a coragem que a gente precisa, tá? Então aproveitem essa semana para estruturar, para organizar, para planejar, na quarta-feira para se rebelar, porque eu vejo uma energia de rebelião, de 180, de fazer diferente, de assumir riscos, de tomar decisões, e aí na sexta e no sábado pra gente sonhar, acreditar, se conectar, pedir, né, para essa força maior que nos guia, para que a gente consiga chegar nesses sonhos, pedir pelos nossos milagres e trabalhar por eles, também é outra frase que eu falo bastante. E aí no domingo começar a se preparar para agir, para impulsionar. E é isso, a gente se vê semana que vem. Me conta aqui onde é que você tem Escorpião, porque é ali que vai ficar forte, para ver se faz sentido você participar desse encontro. Vai estar aqui todas as informações de valores. Oráculos para essa semana eu não tenho mais, mas eu estou abrindo ainda para a semana que vem, mas não compensa fazer muito oráculo agora não, gente. Compensa vocês se conectarem comigo na energia do grupo, que tá em grupo também, é muito fortalecedor. E se você sentir de ter uma leitura feita por mim, assim como as mais de 1000 histórias que eu já acessei nos meus atendimentos, venha, porque tem sido cada vez mais transformador acessar histórias de vocês e ver o poder que vocês têm de transformar a vida de vocês, que às vezes vocês acham que não tem. Mas olha, eu sou nada modesta em falar que eu tenho a capacidade de acessar o quanto vocês são capazes de fazerem transformações incríveis na vida de vocês. É isso que eu venho mostrar para vocês nas minhas leituras.
E é com essa imagem belíssima de sonhos que eu já sonhei muito antes de estar aqui falando de astrologia numa segunda-feira, de estar vivendo nos lugares que eu quero viver, de ter a minha liberdade muito bem utilizada, e eu sei o quanto custa ela, não é de graça, não é barato, mas que vale muito a pena. Então eu desejo que vocês também continuem correndo aí atrás dos sonhos e da liberdade que vocês querem tanto conquistar. Beijo pra vocês, ótima semana, e a gente se fala lá no grupo do WhatsApp e na semana que vem.